Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e nessa videoaula iremos compreender como um hábito funciona. Para tal, comecemos descrevendo um experimento real realizado por pesquisadores de uma conceituada universidade norte-americana com ratinhos de laboratório. Como se pode observar na figura ilustrativa, o animal era colocado dentro de uma caixa em formato de T, sendo inicialmente confinado por uma divisória representada pelo traço em azul, e na extremidade esquerda da caixa encontrava-se uma barra de chocolate. Dado que o objetivo era observar como o cérebro do ratinho trabalharia para encontrar a comida, após a retirada da divisória, implantaram sensores de forma a medir sua atividade cerebral. Assim que iniciaram o experimento, a divisória se abria fazendo um barulho alto. De início, o animal ficava sem saber para onde ir. Farejava os cantos, arranhava as paredes, sentia o cheiro do chocolate, mas não conseguia achá-lo. Muitas vezes, quando chegava na bifurcação da caixa, virava para a direita, afastando-se do alimento. Em seguida, corrigia o rumo, parava, sem nenhum motivo óbvio, e só depois encontrava sua recompensa. Apesar de parecer que o ratinho estava agindo sem pensar, os sensores instalados em seu cérebro indicavam uma intensa atividade. Os gráficos demonstravam que seus gânglios basais, que hoje acredita-se ser a parte do cérebro responsável pelos hábitos, estavam em plena atividade enquanto procurava o chocolate. Isso significa que cada arranhão, cada novo cheiro estava sendo analisado pelo ratinho. O tempo todo seu cérebro estava processando informações. Só que o mais interessante do experimento aparecia quando um mesmo animal passava por esse teste diversas vezes. Com o tempo, os gráficos de sua atividade cerebral foram mudando. E isso ocorria ao mesmo tempo que o ratinho parava de farejar os cantos, virar para o lado errado, chegando ao chocolate cada vez mais depressa. Na verdade, conforme ia se habituando ao experimento, sua atividade cerebral diminuía cada vez mais. Quanto mais automático seu caminho se tornava, menos ele pensava. O ratinho não mais precisava escolher em que direção virar, pois seu cérebro havia armazenado o hábito. Veja, no gráfico a seguir, como se apresentavam as atividades cerebrais do animal após adquirir o hábito. De início, podemos ver um primeiro pico de atividade, que significa o barulho de retirada da divisória. Esse primeiro sinal avisa o cérebro do rato que é preciso começar a rotina de buscar o chocolate sem pensar muito. Assim, as atividades cerebrais acabavam diminuindo e ele começava sua corrida automática rumo ao alimento. Só ao final é que o gânglio basal voltava a aumentar sua atividade novamente. E isso ocorria quando o ratinho encontrava sua recompensa, no caso, o chocolate. Dessa forma, muitos pesquisadores acreditam ter conseguido explicar como um hábito funciona. Primeiramente, o cérebro precisa de uma deixa. No caso do ratinho, a deixa é o barulho que ele escuta ao retirarem a divisória. O segundo momento de um hábito é a rotina, que no experimento significava seguir diretamente em busca do chocolate sem pensar muito.
E, por fim, chegamos ao terceiro momento, que chamaremos de recompensa. É quando o cérebro do ratinho volta a apresentar uma atividade mais alta, devido a ter encontrado o chocolate. E depois, toda vez que ele escutava novamente o barulho, via-se a deixa e ele começava novamente a expressar aquele hábito que havia aprendido. A importância de se compreender esse mecanismo composto por deixa, rotina e recompensa será fundamental para que possamos incorporar bons hábitos financeiros no decorrer desse curso. Mas acredito que esse conjunto de técnicas que iremos estudar de agora em diante será mais eficaz para você, que já refletiu sobre paradigmas, propósitos, prioridades e todos os outros conceitos ligados ao autoconhecimento que já vimos em aulas anteriores. Você não concorda com isso? Mas voltando ao estudo do hábito, sua importância evolutiva para os seres humanos pode ser encarada pela possibilidade de o cérebro conseguir poupar energia nas atividades diárias que exigem rotina. Pense no seu dia a dia. Quando se levanta, provavelmente segue algum tipo de ritual. Calça os chinelos, escova os dentes, toma o café da manhã, troca de roupa e vai trabalhar com o carro. Imagine se todos os dias fosse preciso decidir qual chinelo calçar primeiro, qual a melhor maneira de escovar os dentes e qual perna da calça vestir primeiro. E na hora de tirar o carro da garagem? Aposto que quando aprendeu a dirigir, tal atividade exigia uma grande dose de concentração, pois precisava abrir o portão, destrancar a porta do carro, ajustar o banco, espelho, retrovisor, inserir a chave na ignição, girá-la no sentido certo, conferir se não havia algum obstáculo novo, pisar na embreagem, engatar a marcha ré, ficar atento ao freio, acelerar, estimar as distâncias através dos espelhos para chegar à rua, controlar o volante de maneira correta, dentre outras atividades. Porém, atualmente, ao criar o hábito de dirigir, certamente essas decisões são tomadas automaticamente, utilizando um mínimo de energia cerebral necessário. E se você se atentar para cada uma dessas atividades, elas possuem uma deixa, que faz com que alguma rotina seja executada e, ao final, uma recompensa que faz o seu cérebro saber que vale a pena memorizar esse hábito no futuro. Por exemplo, pegar a chave do carro pode ser a deixa para que as rotinas de tirar o carro da garagem sejam executadas. E veja, se essas rotinas forem seguidas à risca, a recompensa é que poderá sair de casa sem arranhar o carro e ainda por cima guardar seu cérebro para decidir qual CD escutar naquela manhã. Dessa forma, quando o hábito surge, o cérebro não precisa mais participar das decisões, poupando esforço e permitindo que outras tarefas sejam executadas. Compreender esse funcionamento coloca em nossas mãos o poder de controlar quais hábitos são interessantes de serem incorporados e mais, quais deverão ser eliminados. Essa consciência é muito importante pelo seguinte: o cérebro não consegue distinguir quais hábitos são bons ou ruins. Tal qual o cérebro daquele ratinho no início do experimento, ele fica trabalhando o tempo todo em busca de recompensas. Quando elas aparecem, o cérebro busca identificar a deixa para que a rotina se repita no futuro. Vamos para alguns exemplos? Se algum dia decidimos ir ao shopping e sentimos prazer em comprar algo que não precisamos, nossa mente já armazena essa recompensa e tenta gravar a rotina.
Se ao longo do tempo isso virar um hábito, torna-se muito difícil ir ao shopping e não comprar nada, pois o cérebro não consegue identificar a recompensa. Aí faz parecer não ter valido a pena o passeio. Por outro lado, se uma pessoa cria o hábito de sempre pensar em seus objetivos antes de consumir, essa rotina colocada em piloto automático faz com que conviver com restrição seja algo bastante normal, habitual. Portanto, podemos notar que o hábito pode ser a solução ou o motivo de seus problemas financeiros. Talvez nem lembremos como e quando certo hábito surgiu, mas eles influenciam decisivamente o modo como agimos, sem percebermos. Esses comportamentos acabam muitas vezes acontecendo sem a nossa permissão. Mas é muito importante saber que é possível manipular o hábito, desde que identifiquemos as deixas, rotinas e recompensas. É isso que iremos estudar nas próximas aulas. Mas antes de terminar essa videoaula, acho bastante interessante fazer a conexão entre o que iremos aprender e o que já vimos nesse curso. Quando apoiamos nosso centro em princípios, revemos paradigmas e definimos nossos propósitos, escolher quais hábitos incorporar ou mudar se tornam mais eficazes. Criar hábitos que atendam às nossas prioridades, ou seja, aquelas atividades do quadrante 2 relativas ao planejamento e prevenção, de fazer o que é importante e não urgente, farão uma diferença tremenda no longo prazo. E toda essa questão tem a ver com a nossa capacidade humana de escolha, definida anteriormente como o espaço entre o estímulo e a resposta. Identificando as deixas certas, podemos mudar as rotinas e atingir recompensas transformadoras. Tudo isso está em nossas mãos, como uma capacidade que depende do desenvolvimento de habilidade e menos de força de vontade. Pense também na comunicação empática. Habituar-se a compreender antes de ser compreendido, buscar terceiras alternativas, a sinergia. Pode parecer algo bastante complicado, mas é preciso compreender que, com o tempo, podemos colocar esses comportamentos no piloto automático e torná-lo tão fácil como tirar o carro da garagem. E mais, gastando pouquíssima energia para tomar essa decisão de escutar com empatia. Com propósitos e objetivos bem definidos, a aquisição de bons hábitos financeiros implicará em você curtir os platôs. Foco e concentração para essas transformações serão importantíssimos. Você entrará em estado de fluxo conscientemente, de maneira habitual, sem fazer força para tal. É dentro de todo esse contexto que identificar deixa, rotina e recompensa, ou seja, compreender como os hábitos financeiros funcionam, que é até o título dessa videoaula, possibilitará que sua vida financeira tome o rumo certo. Pois é, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.